E aí galera, aqui é o Vitor, eu vim trazer mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou falar sobre como pedir aumento. Eu sou o Vitor, eu trabalho com desenvolvimento de software há 8 anos e já passei por empresas de consultoria, empresas pequenas, com 500 funcionários, já trabalhei em bancos tradicionais também, como o Sicredi, e atualmente eu estou trabalhando no Nubank. Então, nesse vídeo eu vou falar como eu fiz para ganhar mais de 7 mil reais pedindo aumento. Então, eu vou ver se eu acho a minha carteira de trabalho e vou colocar aqui do lado. Então, vocês podem ver que eu tive, em vários momentos da minha carreira, que eu tive aumentos por mérito, que é basicamente quando a gente ganha algum aumento, seja porque a gente pediu ou porque partiu da empresa. Então, esses primeiros aqui, basicamente, todos fui eu que pedi. E eu vou ver se eu acho alguns aumentos mais recentes também na minha carteira de trabalho digital, que fica meio zoado, então não dá pra ver direito. Mas, basicamente, de aumento, pedindo aumento, o meu salário foi de 1.500 até 3.400. Isso tudo foi pedindo aumento. Depois eu fui trocando de empresas. Então, eu só fui ter aumento ali porque eu pedi aumento depois, agora na minha última empresa, que é o Nubank, né? E aí meu salário foi de 14 até 20 mil com eu ganhando aumentos. Eu vou contar as estratégias que eu usei para que isso acontecesse. Então eu vou começar lá do início da minha carreira, quando eu trabalhava em empresa pequena, e aqui já vai uma diferença bem grande, porque o processo de solicitar aumento é bem diferente de uma empresa pequena para uma empresa grande. Então a minha primeira estratégia que eu vou chamar aqui é a macaco vê, macaco faz e pede aumento. Então, essa estratégia basicamente é identificar o que as pessoas acima do teu cargo ou pessoas que tu sabe mais ou menos que ganham mais do que tu fazem e sabem e tenta aprender o máximo com elas e exercer o mesmo papel que elas fazem. Então, essa foi uma estratégia bem básica que eu usei no início da minha carreira. Eu não tinha noção de nada, então isso foi o básico do básico que me ajudou a ser efetivado ali. Então, eu identifiquei o que as pessoas acima do meu cargo sabiam e o que elas faziam. Eu aprendi com elas e eu tentei exercer o mesmo papel que elas, pedindo sempre que houvesse oportunidade sei lá, no meu primeiro emprego era QA, né? A gente tinha lá o QA, que era só o cara que testava, e tinha o analista de teste, que listava os cenários, entendia as regras de negócio e tal. Era um papel mais de analista e o outro era um papel mais de executor. Quando eu entrei, eu era testador, então eu era o papel mais executor, só que rapidamente eu fui aprendendo como que os analistas trabalhavam e fui tentando exercer a mesma função que eles, sempre que dava, né? Então eu pedia para vir demandas de analista para mim poder analisar. Trabalhei um tempo em par também com os analistas e depois fui sozinho e crescendo na minha carreira. Então isso me ajudou. Eu vou tentar dar dicas genéricas aqui que não são específicas por funções, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Às vezes a melhor dica vai ser tu pedir o conselho de alguém, fazer uma mentoria e tal. Então as dicas daqui do meu canal vão ser mais genéricas, assim. Inclusive nem vão ser tão específicas para desenvolvimento ou para QA, vai ser genérica a ponto de qualquer outra pessoa que nem trabalha com tecnologia pode seguir essas mesmas dicas aqui. Então tá, beleza, não adianta tu também só aprender e exercer aquele papel se tu não pede um aumento pro teu chefe. Então, é importante tu falar com o teu chefe e falar assim, eu estou exercendo a função que é acima do meu cargo e tal, e a minha remuneração não está condizente com aquilo que eu estou exercendo. Faz sentido, eu gostaria de receber um aumento por eu estar exercendo essa função e tudo mais. Então, tu vai tentar negociar. Quando eu falo pedir aqui, na verdade é porque a gente sempre fala isso, né? Tô pedindo aumento. Mas eu internamente entendo o pedido de aumento, na verdade, ele vai ser sempre uma negociação. Tu sempre vai negociar com o teu chefe. Então, empresas pequenas, geralmente é tu e o teu chefe ali vão conseguir negociar esses aumentos de uma forma mais tranquila, assim. Então, é basicamente isso. O que é importante de dica, além dessas que eu dei também, é saber qual que é a tua faixa salarial para te conseguir pedir o aumento ali e saber, por exemplo, se eu tô... Vamos dizer que o teu cargo ele tem 3 níveis, no nível 1, 2 e 3. É bom tu saber qual que é a faixa salarial de cada uma desses cargos, desses níveis, para te pedir com mais autoridade, vamos dizer assim, né? Entender ali, eu estou exercendo a função aqui de nível 2, eu acho que a minha remuneração ela tá condizente com o nível 1, então eu queria um reajuste aqui para mim, porque eu acho que eu mereço e tudo mais, e aí é assim que vocês, sei lá, pagam para as outras pessoas que estão exercendo essa mesma função que eu. Então é bom entender isso. Eu acho que a principal dica, além dessa de ver e exercer o que a pessoa está fazendo, é também ter conversa com teus colegas ali para vocês saberem o salário um do outro, o que cada um faz e tal. É bem importante isso, porque tu não saber o salário dos teus colegas só beneficia a empresa, não vai te beneficiar. Então é sempre bom ter essa transparência de trabalho, a transparência nos salários por conta disso.
Porque às vezes uma pessoa ela tem uma responsabilidade maior, tem um cargo maior e nem sabe que está recebendo menos do que outra pessoa. Então é sempre bom tu saber disso. E o mercado é dinâmico, às vezes nem a empresa sabe também. Às vezes a empresa contratou uma pessoa lá atrás, não atualizou o salário da pessoa e o mercado mudou e ela teve que contratar uma pessoa pagando mais caro e não atualizou o salário uma da outra. Então tá no teu dever ir lá falar com o teu gerente, teu gestor ali sobre isso. Então é bem importante saber os salários das pessoas e aí tem alguns sites que ajudam nisso. Um deles é o Glassdoor. Lá tu informa a empresa que tu trabalha e vai ter os cargos e os salários lá. E tem o Levels.fyi também, que é mais para engenharia e é um site mais gringo, assim, tem mais de empresas específicas ali. Tipo, o Nubank tem bastante lá, tem bastante cargos reportados lá e salários e tal. E são bem condizentes com a realidade, porque eu trabalho lá, eu sei o trabalho, eu sei o salário dos meus colegas, eu sei o meu, já mudei de faixa também, então eu sei o salário de 2 faixas, e eu sei o salário que está reportado lá no site e condiz com a verdade. Então eu imagino que as outras empresas também estão corretas o salário lá nesse site. Boa. Outra estratégia também é paga mais, senão eu saio. Então, basicamente, essa é a estratégia que eu fiz na minha época, tá? Enquanto eu estava trabalhando na minha primeira empresa, eu fiz entrevistas para trabalhar em outras empresas. Por que eu fiz? Não necessariamente eu queria sair da empresa que eu estava, mas é uma forma de, tu conhecer como que tá o mercado, se o mercado está aquecido para as vagas da tua função. 2, para te saber quanto que o mercado está disposto a pagar por aquilo que tu faz. E 3, para te ter uma segurança, porque nunca se sabe, a empresa que tu tá, ela pode quebrar, um time pode se desfazer, ela pode se reestruturar e sumir uma área. Então é sempre bom tu tá fazendo entrevistas por fora, e tá atualizado com o mercado. Mas isso é um ponto bem importante, que às vezes o mercado se atualiza, a forma como tu vai fazer processo seletivo muda. Então tu sempre tá fazendo entrevista, mesmo empregado e mesmo que tu não queira sair do trabalho atual, é muito importante por conta desses vários fatores. Porque senão tu é demitido, tu tá desatualizado, tu não sabe mais fazer entrevista, e aí tu vai te ferrar, porque até tu se atualizar, talvez até tu conseguir se adaptar ao mercado, até tu entender quanto que o mercado está disposto a pagar para tua função, tu pode ficar alguns meses ali sem renda, sem remuneração. E a empresa que tu trabalha tá pouco se fudendo para ti, então se vira e, tipo, vai atrás. Porque as empresas demitem e elas não estão nem aí. Tipo, sei lá, tem muita gente que tem amor, veste a camisa e tal, e acha que faz sentido. Tô traindo a minha empresa por estar fazendo entrevista para outras empresas, mas não, é do jogo. Assim como se a empresa precisar te demitir porque tu tem uma baixa performance, ela vai te demitir e já era. Então, é bom tu fazer entrevistas por fora, porque se a empresa, no teu ponto de vista, se estiver com uma baixa performance para ti, que é estar te pagando pouco, tá te dando más condições de trabalho, a empresa também tá tendo uma performance em relação a ti, tu pode pedir para sair e trabalhar numa outra que tem uma condição melhor para ti. Então, esse passo de fazer entrevistas em outras empresas é muito importante. E aí, o que eu fiz na minha primeira experiência profissional também, além daquela outra dica que eu dei, de entender o que os cargos faziam, pedir aumento, eu fiz entrevistas para outras empresas e falei assim, fiz entrevistas aqui e ganhei uma proposta para ganhar o dobro do que eu estava ganhando aqui, eu não gostaria de sair, mas o mercado está disposto a pagar isso, eu fiz algumas outras entrevistas e eu sei que o mercado está disposto a pagar uma remuneração melhor. Eu não gostaria de sair, eu queria ficar aqui nessa empresa, mas uma remuneração é importante para mim. E aí tu negocia com o teu chefe. Essa eu acho que é a melhor estratégia para te fazer um salto grande de salário. E tu tem que estar disposto a sair, obviamente, né? Eu, todas as vezes que eu fiz isso, e foram pouquíssimas, eu sempre estava disposto a sair. Então, sei lá, eu fiz isso 1 ou 2 vezes só, tá? E foi no início da minha carreira. Eu tava ganhando, sei lá, uns 3 mil e pouco na DB Server, e eu tinha feito 2 entrevistas para trabalhar em outra empresa. E se eu não me engano, eu tinha passado num processo seletivo que a vaga ia me pagar 12 mil reais PJ. Então, eu aceitei essa vaga, pedi para sair da DB, e aí como eu prestava serviço para o Sicredi me fez uma contraproposta, e não a DB, porque a DB não ia conseguir cobrir esse valor na época. E aí o que aconteceu foi que eu acabei aceitando ir para o Sicredi, porque tinha muita vontade de trabalhar lá, porque eu prestava serviço, eu era terceirizado lá, né, e tal. Então eu acabei indo pro Sicredi. Mas essa estratégia foi o que mais fez eu conseguir dar o salto de salário, assim. Que é tu tentar negociar com a tua empresa, ou tu realmente sair e ir pra uma outra que te paga mais. Então, eu acho que uma vez eu fiz isso, de que eu ia sair e a DB cobriu, e a outra o Sicredi cobriu e eu fui pro Sicredi, alguma coisa assim. Então, às vezes tu tem que fazer isso, é o jeito mais rápido para te ter uma evolução salarial. E o que ajuda a ter confiança para fazer isso é tu ter uma reserva de emergência financeira ali, né? Caso tu não esteja tão seguro assim que tu vai conseguir se realocar no mercado,
tu faz uma reserva para ter uma grana ali para te manter 1, 2 meses, se tu achar que vai demorar isso para não conseguir uma outra vaga. Então, essas são as duas estratégias que eu usei em empresas pequenas para conseguir o meu aumento de salário. Macaco vê, macaco faz e pede aumento e paga mais, senão eu saio. Essas são as duas estratégias. Agora eu vou falar da estratégia de empresa grande, tá? Só um comentário sobre essas duas estratégias para empresa pequena. O processo de pedir aumento em empresas pequenas é bem mais simples. Eles não têm janelas de aumento, geralmente. Não tem, tipo, performance cycle, né? Que é uma etapa do ano ali que todo mundo vai revisar os pares para poder, então, dar um aumento. Isso tudo, geralmente, não tem em empresas pequenas. Tu não precisa fazer um promotion doc ali, que vai ter todas as atividades, que eu vou falar agora na empresa grande como é diferente. Então tá, vamos para a empresa grande. Como que funciona pedir aumento em empresa grande, né? E pedir aumento é igual a negociar aumento. E aí aqui o que me fez sair de um salário de 14 mil para um salário de 20 mil. Eu fiz a mesma coisa que a anterior, eu entrei como pleno no Nubank e eu tô lá hoje como sênior. E basicamente eu identifiquei qual que era a diferença de conhecimento e o que essas pessoas faziam, o sênior, na minha empresa. Então eu entrei como pleno e eu queria virar sênior. Eu identifiquei o que cada perfil fazia, né? Então eu vou dar um exemplo só para simplificar aqui, mas de novo não é para ser específico esse vídeo. Mas, por exemplo, no Nubank, as pessoas que são plenas, elas mais estão voltadas para a execução das tarefas. Então alguém especifica e elas executam, desenvolvem ali as tarefas. E elas especificam tarefas menorzinhas, assim, pequenas tarefas, não funcionalidades inteiras de uma aplicação. Então, basicamente, bem por cima, é mais ou menos isso a definição da função de um pleno. Já um sênior, ele vai liderar funcionalidades inteiras. Pode ser uma parte de um projeto grande, ele vai liderar uma parte do projeto grande, ou pode ser uma funcionalidade pequena também. Então, ele vai desenhar arquitetura, ele vai quebrar em tarefas pequenas, vai delegar as tarefas para o time executar, para os outros plenos ou até mesmo para os outros seniors. Ele vai liderar sessões de whiteboarding, que é as sessões para repassar e pedir review da arquitetura que foi desenhada, né? Então, só exemplos aqui de diferentes papéis e o que as pessoas fazem na prática em cada um desses papéis. Então eu identifiquei isso e desde que eu entrei no Nubank eu pedi, eu quero liderar funcionalidades, eu quero mais responsabilidade, eu quero aumentar meu escopo, eu quero desenhar arquiteturas. Então eu constantemente pedia para o meu manager que ele me desse essa responsabilidade e eu também identificava, eu olhava o roadmap do time, né, que é a lista de coisas que o time tem para fazer e eu identificava, ó, aquela oportunidade ali aquela tarefa ali é uma tarefa de desenhar uma arquitetura, ou tem uma tarefa ali que é liderar um projeto grande. Então eu trazia também, será que eu posso liderar essa funcionalidade aqui? Então eu também trazia para o meu líder isso. Beleza, isso é uma coisa. Fazendo isso e tendo o que a gente chama de data point ali, tu vai ter insumos para pedir um aumento. Mas como que funciona a solicitação de um pedido de aumento numa empresa grande? Junto com o teu manager, tu vai criar eu não sei, pode variar de empresa para empresa, mas eu vou falar do Nubank, tá? No Nubank a gente tem o que a gente chama de Promotion Doc, que é um documento de promoção. Nesse documento de promoção, a gente vai listar e identificar bem o meu papel, responsabilidade e função, e a gente vai anotar os data points, que são essas coisas que eu fiz que comprovam que eu executei uma tarefa ou me comportei de uma determinada forma que é de próximo nível, entendeu? Então lá, por exemplo, nesse Promotion Doc eu vou falar assim, eu sou do nível pleno, mas eu executei tarefas, eu liderei a funcionalidade A, liderei a funcionalidade B, eu desenhei arquitetura, que é uma coisa que só um IC5 faz. Então tu vai encher de data points nesse documento e ali vai ficar bem claro que o que tu fez é coisas de próximo nível. Um outro documento que pode te ajudar também é o Brag List. É uma lista de coisas para te se gabar que tu fez. Então, geralmente eu coloco nessa lista tudo que eu fiz, coisas que eu fiz, tipo, de modo geral, assim, pode ser até coisas que eram esperadas do teu nível, mas é bom colocar, e coisas que tu fez que são além do teu nível. Então tu vai juntar esses dois documentos aí, tu vai falar com o teu manager assim, ó. Olha só, a gente tá aqui, eu quero ser promovido e tal, né, no próximo, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, a gente tá fazendo o nosso Promotion Doc ali. Eu queria uma opinião tua. Tu acha que com esses data points aqui é o suficiente pra gente conseguir uma promoção daqui a 6 meses? Tu acha que o meu perfil, ele tá melhor do que os meus pares do mesmo nível? Então, tu vai conversar isso, ele vai te falar o que falta, vai identificar ali e vocês vão executar. Tipo, eu acho que falta você desenhar arquitetura. Então ele vai te falar isso, tu vai anotar e vai pedir pra ele te dar uma tarefa dessa. Pra vocês exercitar esse ponto que tá faltando. Aí beleza, tu fez esses pontos,
anotou no documento, e aí como que funciona o processo de solicitação de aumento, né? Vocês vão trabalhar ali vários meses nesse projeto, criando data points, vão preencher esse documento, e aí vai ter uma determinada época do ano lá que o teu manager, com esse documento, ele vai apresentar um pedido de aumento para ti e vai falar assim, ó... O Vitor, nesse semestre, ele fez isso. O outro manager de uma outra pessoa, de um outro time, vai falar de uma outra pessoa. Provavelmente vai ter um promotion doc desse outro cara também. E aí ele vai falar assim, ó... Mas o Pedro, ele iniciou um desenho de arquitetura aqui também, ele fez não sei o quê, e aí... Eles vão fazer esse nivelamento dessas pessoas e vão ver quem que são os melhores vão acabar sendo promovidos ou ganhando aumentos salariais ali, né? E então é mais ou menos assim o processo que acontece numa empresa grande. Então é bem mais complexo, ele é bem menos recorrente. Então, como vocês viram lá no início do vídeo, na DB Server, por exemplo, eu ganhava aumento a cada 3, 4 meses. Aqui no Nubank eu ganho a cada, 12 meses só. Uma vez por ano, e olha lá. Então é bem diferente. E é mais complexo, é mais completo esse processo de solicitação de aumento, né? O que é importante mencionar aqui também? Tá? Eu sou um sênior. Quando eu olho para os outros sêniors, eu tô abaixo ou acima deles? Eu contribuo mais, olhando pro que é esperado da função. E aí, aonde que eu acho que é esperado da minha função? Se é uma empresa madura, ela vai ter isso definido em algum lugar. No Nubank, por exemplo, a gente tem o que é esperado de cada função. Que nem aquelas coisas que eu falei ali de liderar funcionalidades ou de executar, isso está escrito e está numa documentação oficial da empresa. Então, se tu trabalha numa empresa grande e madura, provavelmente isso vai ter. Então, tu deve usar isso como parâmetro. Então, se eu olho para meus pares, que são para os meus outros sêniors, e eu olho para essa definição da função, e aí eu comparo o meu com o dele, ou o meu com a própria leader, nem precisa ser com o meu colega, eu com a minha leader, quantos por cento que eu estou atendendo daqueles requisitos que estão ali? Teoricamente, se eu estiver atendendo 100% daqueles requisitos ali, eu devo estar no limite da minha faixa de sênior. Se eu estiver atendendo menos daqueles requisitos, eu provavelmente devo estar na parte mais baixa da minha faixa, entendeu? Se eu estou atendendo, por exemplo, só 50% dos requisitos, provavelmente eu devo estar na faixa inicial do meu nível, em questão de salário, né? Então é isso, galera. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal aí, deixa o like. E lembrando que esse vídeo foi publicado hoje, na sexta-feira, e eu vou publicar todas as segundas, quartas e sextas, às 11 horas da manhã, vai ter vídeo novo no canal aí. Então, aperta o sininho aí, se inscreve no canal e comenta aí se você já usou alguma dessas estratégias e se deu certo pra ti. E se não deu, que pena, bora tentar de novo. Não, tô brincando. Se não deu certo, me fala aí o que aconteceu pra gente tentar ajudar. Então é nóis, galera. Valeu, até o próximo vídeo.